Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, ou seja, a igreja em Filipos. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico. Ontem fizemos a introdução. O nosso primeiro tópico é o pano de fundo desta carta. Como começou a igreja em Filipos, ou a igreja dos Filipenses. Para isso, nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 e 40, e ver o início desta igreja, na igreja em Filipos. O que marcou o início da igreja em Filipos, ou seja, como que deu origem a esta igreja? O que ficou marcado na história da igreja lá em Filipos? Nós vamos ver, baseado em Atos capítulo 16, 3 fatores que marcaram o início da igreja na cidade de Filipos. Ou seja, primeiro, a obediência de Paulo, que está em Atos 16, de 6 a 10. Segundo, a ação do Espírito Santo, Atos 16, de 11 a 34. E o terceiro, a oposição da cidade, Atos 16, do verso 19 ao verso 24. Então, o que marcou o início da igreja lá em Filipos foi isso. A obediência de Paulo, a ação do Espírito Santo e a oposição da cidade. Vamos ver um item por item e para que possamos entender o que marcou a igreja em Filipos. Ou seja, como pano de fundo da carta de Paulo aos Filipenses. Primeiro, a obediência de Paulo. Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. Eu não vou colocar todos os versículos, mas é só você pegar a Bíblia, achar o livro de Atos, no Novo Testamento, é o 5º livro depois do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E você vai ver que no capítulo 16 tem toda esta narração. Mas nós vamos ver alguns versículos para exemplificar aquilo que nós estaremos vendo. A obediência de Paulo está em Atos 16, de 6 a 10. Paulo, ele tinha viajado por toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho. O desejo dele era voltar para fortalecer os irmãos nas igrejas que foram implantadas, emergentes. Mas o Espírito Santo fechou as portas e à noite Paulo teve uma visão e ele não teve dúvidas que era um chamado de Deus. Então, Atos 16, de 6 a 10 mostra tudo isso aqui, que Paulo estava ali na Ásia Menor, pregando o Evangelho, e ele estava disposto a voltar esse caminho para fortalecer as igrejas que ele foi implantando. Entretanto, o Espírito Santo fechou estas portas. E à noite ele teve uma visão. Nesta visão, ele viu que Deus estava chamando ele. Então o texto diz assim, Atos 16, verso 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, 9 ao verso 10. Como Provérbios diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração de Paulo tinha um planejamento. Ele estava ali pregando o Evangelho. Olha, eu vou voltar para fortalecer estas igrejas. Mas o propósito, o plano de Deus era outro. Para que ele pudesse ir para a Macedônia e ali anunciar o Evangelho. Ele imediatamente obedeceu, partindo para aquele destino. Então você vê, a obediência à palavra de Deus leva o servo de Deus a proclamar as virtudes do Evangelho, a proclamar as bênçãos de Deus,
a proclamar vida, a levar vida pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Segundo, a ação do Espírito Santo. Atos, do verso 16 ao verso... Atos, capítulo 16, do verso 11 a 34. Paulo obedeceu ao Senhor, em consequência, foi usado pelo Espírito Santo na conversão de 3 pessoas. Então você vê, o Espírito Santo fechou a porta para Paulo não voltar, para fortalecer as igrejas, e agora o Espírito Santo age na vida de Paulo no pregar do Evangelho e abrindo o coração das pessoas para entender o Evangelho e em Cristo Jesus serem salvos. Então vamos ver 3 pessoas pela qual Paulo trabalhou com o Evangelho. Primeiro, uma senhora rica e religiosa que ouviu a pregação de Paulo. O Espírito Santo abriu-lhe o coração para atender ao que Paulo ensinava e rendeu-se a Cristo Jesus e foi batizada ela e toda a sua casa no mesmo dia. Então vamos ver esse verso. Atos 16, verso 14 e 15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então Paulo estava ali falando do Evangelho, ela atenta ouviu, Deus abriu o seu coração e aplicou-lhe o plano da salvação pela fé em Cristo Jesus. E naquele mesmo dia, ela e toda a sua casa foram batizados. Segundo, uma jovem possessa por um espírito adivinhador, que Paulo repreendeu e o expulsou. Então, naquela cidade, havia uma jovem que era possuída pelo espírito maligno de adivinhação. E além disso, o povo escravizava ela porque ela era a fonte de lucro. Ela dava lucro para os seus donos. Então, Paulo repreendeu o espírito adivinhador e expulsou, assim desfazendo toda a fonte de lucro daquelas pessoas que escravizavam aquela jovem. Atos 16, do verso 16 e 17. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, no verso 18, repreende esse espírito adivinhador e ele é expulso da vida daquela jovem. Então, esta jovem, ela foi transformada pelo evangelho de Paulo, o evangelho que liberta, que cura, que santifica. E este evangelho tem nome, Jesus Cristo, que vem libertar todo aquele que é escravo dos vícios das drogas, do espírito maligno, de tudo aquilo que destrói o ser humano. Terceiro, um oficial do governo, um carcereiro que estava dormindo em serviço, mas ele e sua família foram alcançados pela graça divina. Essa história é uma história maravilhosa. Depois que Paulo expulsou o espírito maligno de adivinhação daquela jovem, a população se levantou contra Paulo e levou eles a serem presos e açoitados. E eles ficaram presos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. E todos os companheiros de cela estavam ouvindo. E o carcereiro também ouviu certa parte, mas dormiu em serviço. E de repente as cadeias se abriram, ele assustou com aquele barulho e pensou que todos haviam fugido.
E ele pega a sua espada e ia tirar a sua própria vida. E Paulo, ele diz, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E ele entra na cela onde Paulo estava, leva Paulo para fora e pergunta para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então esse oficial, esse carcereiro, ele foi alcançado pelo Evangelho. Atos 16, verso 30 a 32. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, e eles foram batizados e foram salvos pela fé em Cristo Jesus. Então você vê uma senhora rica, uma jovem possessa e um carcereiro. Todos estes são pano de fundo para a implementação da carta aos Filipenses. Mas Paulo sofreu a oposição da cidade. Atos 16, do verso 19 a 24. Diz assim, vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O verso 23 e o verso 24, Paulo e Silas é levado à prisão para serem julgados. Então você vê que a oposição da cidade também ajudou na implementação da igreja em Filipos. Por quê? Porque através da prisão de Paulo e Silas, ele também alcançou muitos com o evangelho de Cristo Jesus. Com a libertação da jovem, que era escravizada pelo povo e pelo espírito adivinhador, Paulo enfrentou tremenda oposição. A igreja de Filipos foi fundada em meio a esta oposição, porque a fonte de lucro do povo foi afetada. Todas as vezes que o evangelho se levanta contra qualquer injustiça, vai haver oposição, vai haver luta, vai haver sacrifício, vai haver sofrimento. Mas mesmo assim, o evangelho continua e deve continuar sendo pregado. Então vimos que mesmo sendo chamado por Deus e movido pelo Espírito Santo, Paulo sofreu perseguição, mas mesmo assim continuou na pregação do evangelho. E a igreja em Filipos foi edificada. E é esta igreja que nós vamos estudar. Em meio a isso tudo, você vê que Paulo nos desafia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Hoje, também somos chamados, movidos pelo Espírito Santo, e não podemos acovardar, mas levar o Evangelho a todos que necessitam do Senhor Jesus para serem salvos, levando a fé em Cristo Jesus, para que eles possam ter vida. Porque quem não tem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Mas a todos que creem em Cristo Jesus, Ele dá a vida eterna. Então o que nós aprendemos hoje? Que o pano de fundo desta casa é a obediência de Paulo, é a ação do Espírito Santo e é a oposição da cidade. E junto disso aqui foi pregado o Evangelho, e pregado o Evangelho foi crido pelas pessoas, e crendo, formou-se a igreja em Filipos. E é esta igreja que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos chama a pregar e a viver o Evangelho, a falar a respeito de Cristo Jesus. Não é placa de igreja, não é nome de pastor, mas é o nome do bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nosso único caminho, nossa única verdade
e o único que tem a vida eterna para nos dar e para nos conduzir à presença do Deus Pai. Somente este, nós podemos crer e depositar toda a nossa fé, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Abençoe cada família, cada vida, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, a fé e a comunhão com o Senhor, através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nos salva, que nos liberta, que restaura a nossa vida dia após dia. Abençoa, Senhor Deus, é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.